Já voltamos e vamos falar agora sobre o procedimento cirúrgico realizado pelo presidente Lula. Uma craniotomia foi feita na semana passada para realizar a drenagem de um hematoma. Essa lesão decorrente de uma queda sofrida pelo presidente em outubro no banheiro da residência em Brasília. A craniotomia ela envolve ali a remoção de uma parte do osso craniano para permitir o acesso ao cérebro. A gente vai entender melhor sobre esse procedimento conversando aqui com o doutor Aldo Calaça, que é neurocirurgião. Seja muito bem-vindo, doutor. Explica um pouquinho sobre esse procedimento, os riscos que envolvem e como se dá essa cirurgia. Obrigado, Thaís. É um prazer estar aqui com vocês, conversando com os amigos de casa sobre um tema extremamente importante, tá? Antes de falar na craniotomia, propriamente dito, é bom sempre lembrar que o traumatismo craniano e o politrauma, de uma maneira geral, é um problema de saúde pública. Então, a educação faz parte da prevenção, não é? No que diz respeito à craniotomia especificamente, é um procedimento que consiste na remoção do osso para poder ter acesso à cavidade intracraniana, tá? E tratar as patologias do cérebro, tá? Tanto aquelas doenças fora do cérebro, quanto as localizadas internamente no cérebro. Os hematomas pós-traumáticos são aqueles que ocorrem em consequência de um traumatismo na cabeça, de um traumatismo craniano, que pode ser um traumatismo leve, como um traumatismo grave. E o mais curioso é que alguns pacientes desenvolvem o hematoma intracraniano sem a ocorrência do trauma ou mesmo sem lembrar-se da ocorrência do trauma, uma vez que pode surgir mesmo associado a pequenos traumas, tá? Então, a craniotomia se faz com o intuito, o propósito de ter o acesso, tá? E remover esse hematoma, né? Lembrando que existem os hematomas agudos, que são aqueles que ocorrem quase que imediatamente após o trauma, que se forma de uma maneira mais rápida e aí precisa um tratamento mais imediato. E aqueles hematomas crônicos que começam a se formar, começam a apresentar manifestação clínica a partir do 20º dia pós-traumático, né? Então, esses hematomas crônicos são os hematomas que têm um prognóstico melhor na maioria dos casos. E ele vai se formando lentamente, tá? Por pequenos sangramentos dentro de uma cavidade, né? A própria cavidade do hematoma, e alguns pacientes começam a ter sintomas um pouco mais tardio e aí necessitam do tratamento, que no caso específico do presidente foi um tratamento cirúrgico. Doutor Aldo, uma das coisas, né, que ocorre hoje no Brasil é a contestação de tudo na internet, né? Tem cientista para tudo, tem fake news, e as pessoas ficaram, bom, se era grave, tinha gravidade, como é que o presidente conseguiu se recuperar tão rápido? Significa dizer que a atenção dada foi correta, o procedimento também, e sem deixar sequelas, é isso? Perfeito, Marcos, exatamente isso. Com relação à sua primeira observação, hoje eu costumo, e vários outros colegas, nós costumamos, ao orientar o paciente no consultório, fazer uma prescrição, sempre alertar, olha, é necessário seguir essa orientação. Caso o seu vizinho especialista venha com alguma recomendação diferente, do Google, por favor, siga o que nós estamos propondo, que é o melhor para você, né? Mas isso aí está totalmente correto. No caso específico do presidente, ele teve um acompanhamento bem próximo, uma orientação médica corretíssima, né? E o tratamento proposto foi realmente o que era necessário ser feito, né? E foi feito com uma equipe médica muito especializada. Nós fazemos essa cirurgia na Santa Casa de Maceió com bastante frequência, né? E a recuperação é realmente muito boa, é rápida. Às vezes a incisão é muito pequena, que nem aparece, e as pessoas questionam, né? Puxa, mas não tinha nenhum curativo, não deu para ver a cicatriz cirúrgica, né? Obviamente que isso aí depende realmente do local, tá?
da capacidade de cicatrização do paciente no pós-operatório, se teve infecção ou não, e às vezes realmente fica de uma maneira imperceptível, né? E o paciente se recupera bem. Doutor Aldo, quanto aos traumas, aos traumatismos cranianos, em relação aos sinais de gravidade, de maior gravidade, a idade influencia? Na hora de um trauma, por exemplo, há algum sinal ali que a pessoa transmite que demonstra realmente que houve um trauma mais severo? A nossa orientação, Thaís, sempre é o seguinte: ocorreu um trauma e o paciente teve alguma intercorrência consequente ao trauma, uma dor de cabeça, uma alteração rápida do nível de consciência, é importante procurar a assistência médica, fazer uma avaliação médica, de preferência até com o próprio especialista. Conforme essa avaliação, é necessário fazer exames complementares de imagem na busca de identificar precocemente essas coleções, esses hematomas pós-traumáticos, né? Com relação à idade, no caso específico do subdural crônico, ele ocorre com mais frequência nas pessoas acima de 50 anos. Se refere ao caso do hematoma. Isso, ali esses ocorrido... hematomas que se formam a partir do 20º dia pós-trauma, né? Então, é mais frequente nas pessoas com mais de 50 anos e predomina, em média, nos indivíduos em torno de 60 anos, tá? A ocorrência desses hematomas é aproximadamente 2 casos, pronto, conforme está ilustrado aqui, tá? Aqui o coágulo, ele fica localizado abaixo da dura mater, que é o revestimento externo do cérebro, uma membrana espessa, né, que protege o cérebro, e esse hematoma subdural crônico ele fica abaixo dela, tá? E a ocorrência é em torno de 2 casos para cada 100 mil indivíduos que sofreram o trauma ao ano, né? E o prognóstico é muito bom. E é muito comum na nossa sociedade, de uma forma geral, quando pessoas, autoridades, celebridades, sofrem qualquer tipo de problema de saúde, né? A repercussão é muito grande na mídia, né? Os diversos comentários, como o Marcos enfatizou, né? As notícias, as controvérsias, os questionamentos, né? Então, é importante realmente um boletim médico, uma coisa bem profissional para esclarecer e ter uma comunicação bem clara e precisa. O que a gente aprendeu com tudo isso é que não pode desprezar nenhuma pancada na cabeça, né? É sempre ficar em observação, é fazer, claro, essa busca da ajuda especializada, porque a pressão que acontece dentro da cabeça ela é muito perfeita. E qualquer alteração, era isso que me chamava a atenção, por que tem que operar, né? Por que não dispersa naturalmente? Mas é porque o organismo nem sempre absorve isso da melhor maneira. E qualquer pressão altera essa condição cerebral, né, doutor? Sim, Marcos, corretíssimo. Você mencionou um ponto extremamente interessante. Alguns hematomas de tamanho pequeno, né, eles podem ser absorvidos espontaneamente, sem precisar de nenhum procedimento cirúrgico, né? E a partir de um determinado volume, é sim necessário realizar o procedimento cirúrgico, né? E o cérebro, ele está funcionando no estado de equilíbrio perfeito, né? Os diversos conteúdos da cavidade craniana, o cérebro, a circulação sanguínea, o líquido. Então, quando um novo componente passa a ocupar o espaço naquela cavidade craniana, ele começa a incomodar as estruturas adjacentes. E esse incômodo pode causar sintomas, tipo dor de cabeça, a redução da força no braço ou na perna. E aí, nesses casos, se faz realmente necessário o tratamento cirúrgico para remover esse componente indesejado, né? É como se, no momento, entrasse alguém aqui fazendo barulho, derrubando as câmeras, então iria causar um desconforto nesse ambiente que está aqui bastante equilibrado, e aí esse indivíduo seria convidado a retirar-se do local. Então, é basicamente isso aí, né? Então, é o componente que está lá na cavidade craniana, que não é para ele estar presente, e aí ele deve ser removido para restaurar
o estado de homeostase, de equilíbrio, de funcionalidade normal da estrutura cerebral. A intervenção é radical, mas quando é bem feita, o resultado é imediato. Né? Imediato. Exatamente. De maneira geral, doutor Aldo, para a gente finalizar a nossa conversa, qual a recomendação principal para quem leva uma pancada na cabeça, seja essa pancada em que região for da cabeça, se é que a gente pode falar que tem alguma região que preocupa mais em relação a trauma? A recomendação sempre é procurar um atendimento médico e, preferencialmente, num serviço onde tenha uma instituição hospitalar, onde tenha um serviço de neurocirurgia bem organizado, bem estruturado, que possa fazer aquele atendimento inicial, orientar o paciente sobre as possíveis consequências daquele trauma, a importância de manter uma integração e uma proximidade com o paciente para que, caso necessário, ele retorne e seja atendido de uma maneira precoce, bem efetiva e buscando a melhor eficácia no tratamento. Importante, né? E um detalhe atento, você sabe que por conta da idade, muitos idosos sofrem quedas, tá? Então, além dos problemas ortopédicos, essa região da cabeça precisa ter muita atenção por conta desse fenômeno, a possibilidade desses hematomas progredirem, né? O que parece algo muito pequeno, progredirem. Às vezes o idoso reclama, às vezes tem dificuldade já de fala em função de alguma enfermidade, a família despreza e quando vem procurar ajuda, lamentavelmente já é tarde. Agradecer ao doutor Aldo Calaça, neurocirurgião. Até uma próxima discussão. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar com vocês. Vamos seguindo aqui para um rápido intervalo, Marcos. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso giro de capas e outras informações. Até já.